Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Enquanto vocês entram, já vou começar a fazer aquela nossa apresentação. Vou contar um pouquinho do que vai ser a nossa live hoje. A gente vai conversar, não sei se vocês viram hoje nos stories, a gente vai conversar com a Carol Célico. Eu acho que dispensa apresentações, mas para quem não conhece ainda a Carol, vale acompanhar a live. Quem já conhece um pouquinho, a gente vai falar muito da história da jornada da maternidade dela. A Carol Célico tem 2 crianças lindas, o Lucas já tá com 12 anos, a Isabela tem 10. Ela foi mãe super novinha, a Carol tinha 21 anos quando ela foi mãe, ela tava morando fora do Brasil, tem uma história de empreendedorismo super legal. E a gente também vai compartilhar um pouco toda essa questão de empreendedorismo dela. Então vale ficar aqui. Eu acho que eu já tô entrando porque eu vejo que a Carol é bem pontual. Mas a gente vai entrar em vários detalhes, a gente vai falar um pouco da maternidade, a gente queria trazer uma mãe que tenha sido mãe muito nova, a Carol foi mãe com 21, ela casou com 18, então a gente queria muito trazer, né, a história de uma mãe que foi mãe muito jovem. A gente vai falar um pouco também de casamento, a gente vai falar um pouco também, a Carol tem aquele Inside, que ela faz uns vídeos, que ela dá um monte de insights, ela fala muita coisa de espiritualidade, perdas, gratidão, escolhas. Então, assim, ela tem... Ah, ela tá aqui! Cara, não tô te vendo, você pediu pra participar? Deixa eu tentar te puxar. Falando, eu não vi você entrar. Deixa eu ver, acho que tá conectando. Oiê! Oi! Tudo bom? Eu tava aqui, meu, a 1000 por hora, já falando que eu não tinha visto você entrar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Achamos. Tudo bom, Fê? Tudo bom, tudo bem, bom. Bem-vinda. Eu tô super animada para essa nossa live. O meu roteiro, cara, ó, meus roteiros são grandes, mas o Eu seu vi. ganhou disparado. Eu Não, o falei, seu gente, roteiro ganhou disparado. tomara que dê tempo. Vamos lá, vamos correr. Vamos. Eu tava já contando um pouquinho, né, o porquê que a gente te convidou. Eu falei que eu queria muito trazer uma mãe aqui que tivesse um relato de ser uma mãe muito jovem, né? Porque hoje a gente vê cada vez mais as mulheres optando por ter uma maternidade um pouco mais velha. E eu acho que tem muita diferença, né? 21 é super novinha, você casou com 18, eu dei esse overall, mas eu queria que você começasse a contar um pouco como é que foi com 18 anos, se mudando para Milão. E aí, assim, você engravidou do Luca, né? Você tava com 20 e teve ele com 21. Isso. Então, conta um pouquinho como é que foi esse começo de você mudar para morar fora e aí você engravidou super jovem também. Assim, hoje, bom, a gente vai falar de hoje depois, né? Mas assim, eu olho para trás e falo, meu Deus, eu não sabia direito o que era, nada da vida, assim. Falo, meu Deus do céu, eu realmente sempre quis ter família, sempre quis ser mãe, sempre sonhei com a maternidade desde pequena, acho que até mais com a maternidade, né? Como todas as crianças, meninas que brincam de boneca, né? A gente não tem noção das dificuldades que qualquer um tem dentro desse ambiente, né? Uns com mais ajuda, outros com menos, uns com mais recurso, outros com menos, mas todos nós temos esses altos e baixos aí, que é esse desafio enorme da maternidade. E aí, quando eu decidi, eu já era uma das minhas amigas, entre as meninas que conversávamos, eu era uma das que mais falava, não, eu quero casar com 21, com 22. Então, minhas amigas queriam casar com 25, 26, assim, naquela época, né? A gente tá falando de 2000, 2002, por aí, que a gente era bem pequena. Tô velha já. Bom, vou fazer 34 esse ano para já adiantando, né? E aí eu fui muito, né, nessa coisa, putz, que delícia, vou fazer minha família, vou fazer virar dona de casa, porque por um lado minha mãe sempre trabalhou muito, sempre viajou muito, então eu cuidava muito da casa quando eu era bem novinha, sabe? Eu amava ir para casa das minhas amigas e ver como era, como que colocava a mesa, como que servia o jantar, como que isso que aquilo, porque a minha mãe na minha casa sempre era aquela correria. Então, eu que tinha que trazer de fora o que era que eu tinha visto lá em outra casa. E aí eu comecei
Aí morar fora, cuidar da minha casa, sempre gostei de decoração, sempre. E aí, Milão, né? Não tem como você morar em Nossa, é. Milão e não ver, E não respira, né? ver. Moda e decoração, assim, design, né? Muito forte. E Total. aí, meu pai era filho de italianos, e aí ele já ia comigo, me mostrava, me ensinava as marcas, me ensinava, olha, essa poltrona, essa cadeira de escritório eu comprei lá muito novinha, porque meu pai falou, olha, esse é o melhor couro que tem, vai durar a vida inteira. E realmente eu comprei com 17 anos, ele tá E tá aqui, durando até hoje. tá durando até hoje, realmente ele tinha razão, vai durar muitos anos mais. Então, eu sempre cuidei muito dessa coisa de casa, e aí vem filho junto na bagagem, até porque qualquer pessoa sabe, né? Até a Isabela, mãe, você vai casar porque você vai ter filho? Não, Bé, calma, mãe vai casar. Mas normalmente você casa para ter filho, né? Senão, não precisaria casar. E aí, eu fui mãe muito nova, porque já estava naquela coisa, quase 3 anos casada. Então, eu falei, o meu ex-marido queria muito. Então, colocava bastante pressão. Acho que a mulher, até hoje, eu vejo mulheres sofrerem, entre aspas, um pouco, essa pressão da família, das amigas, do marido, e não saberem ainda se esse timing tá certo ou não. Hoje eu tenho uma leitura totalmente diferente do que é essa angústia que a gente fica assim, ai, será que tá na hora ou não? Será que eu vou ter e vou virar mãe porque estão me falando? Será que é normal eu não querer? Porque muita gente tem esse medo e pensa, será que eu devo ser mãe porque eu não quero? Parece que eu não quero, né? Então, eu comecei a observar isso e entender que eu queria ser mãe, né? Mas eu brinco que ninguém me contava, não tinha Instagram, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha uma amiga minha que era mãe, que foi mãe junto comigo, até brinquei com todas elas agora. Falei, se eu quiser ter filho, todas vão ter junto comigo, o terceiro, o quarto de vocês, tô nem aí, porque eu não tive filho com ninguém. Então, foi bem assim, eu fiquei sozinha, né? Tendo essa maternidade sem muita informação, sem muito apoio, e eu era realmente muito nova. Mas foi muito gostoso, foi uma experiência que eu foram assim, trancos e barrancos, e eu sempre uma mãe muito protetora, perfeccionista, não queria que ninguém encostasse, deixa que eu faço, sabe? Essa coisa que acho que toda mãe tem um pouco. Admiro muito as mães mais maduras, assim, que conseguem, sabe, compartilhar, deixar com o outro, dar um passeio, dar uma volta. Acho muito legal, mas essa época realmente eu não tinha. Então foi bem difícil por causa disso, né? E A aí a sua mãe e Isabela, sua avó foram mães jovens também, não foram? A sua mãe verdade. teve mais ou menos a mesma idade, não foi? A minha mãe me teve com 21, um ano depois que ela casou com meu pai. E a minha avó teve a minha mãe com 18 para 19, mais nova ainda. Então, realmente, tem uma avó que foi mãe para mim, porque minha mãe viajava e trabalhou muito. Então, a minha avó ficava muito comigo, que foi uma delícia. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha avó até hoje, minha avó materna, por causa disso, acho. Então, acho que essa rede de apoio que a gente tem que aprender a construir, que eu acho que é até uma coisa que eu faria se eu fosse mãe de novo, que é a gente conseguir ter, assim, amizades, médicos, mãe, sogra, trazer todo mundo para o nosso time, sabe? Essa Sim. coisa assim, ai, não vou deixar com a sogra, não vou deixar com a avó. Traz para o seu time, faz jogar o seu jogo, sabe? Começa a colocar as pessoas, olha, que legal, você vai me ajudar com isso, você vai me ajudar com aquilo. Começa a dar responsabilidade. Eu acho que isso é muito, muito sábio, né? Muito importante. Uhum. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de continuar. Você pôs hoje nos seus stories, o pessoal queria comentários abertos ou fechados. O que você acha que a gente Ai, faz? meu Deus, eu não olhei o O resultado. resultado, Caramba. quando eu olhei, estava fechado. Mas eu também sou da teoria de deixar aberto. Então eu não sei. Pode deixar, eu não me É que fica no incomodo, seu não. rosto, né? Mas se Não tiver me tudo bem, incomodo. tá. Por mim, tudo bem. Tranquilo. Bom, e aí, assim, dentro do Just Real Moms também, eu acho que tem essa questão e essa idealização de maternidade real e que a mãe tem que ser perfeita e a supermãe e, né, mulheres ficam cansadas. Então, a gente também tenta aqui
tentar desmistificar isso e tirar esse peso já, né? Porque a maternidade por si já é uma super responsabilidade. Quando o mundo ainda joga esse peso da maternidade perfeita. Então, assim, eu sei que quando você teve o Luca, você não engravidou de primeira, né? Eu não sei se você quer contar um pouco essa história, porque isso acho que ajuda um pouco as mães que estão nessa primeira gravidez. Gente, eu era muito. Acho que você pode bloquear só essa pessoa que ele é, tipo, não é brasileiro e ficar mandando. Ai, tá mandando um monte de besteira, tá bom. Eu acho que esse aí deve ser bloqueado. Tem mais gente falando, pedindo pra ele ser bloqueado. Tá. Ele tá pedindo, né? Tá pedindo. Então, gente, isso é uma coisa muito legal que faz muito tempo que eu não conto. Eu contei na época e hoje em dia é difícil voltar esse tema. Mas assim, imagina que eu era uma menina de 20 anos e eu não conseguia engravidar. E aí, por que eu não conseguia? Porque eu falava, gente, como assim eu não consigo engravidar? Eu tenho 20 anos, então era mais estranho ainda, né? Porque não tinha 30, não tinha usado tantos anos de anticoncepcional. Eu sempre usei pílula, que eu uso até hoje, a Yasmin. E aí eu comecei a fazer comprar na farmácia uns testes que tinham para você saber quando você estava ovulando. E aí eu fiz por 6 meses esses testes e nunca apareceu que eu estava ovulando. Aí uma das vezes que eu vim para o Brasil, aí eu fui para o meu médico, que eu amo de paixão, com o Dr. Carlos Tcheresnia, da Célula Mater. Ele falou, Carol, você tem ovário policístico. E isso agravou ainda um pouquinho mais por causa da pílula. Então, meu óvulo, em vez de crescer e sair pro útero, né, para fecundar, ele crescia, virava um cisto e morria lá dentro dos ovários mesmo. Então, foi por causa disso. E aí ele falou, olha, se você quiser engravidar mesmo como vocês estão querendo, eu vou te sugerir uma medicação para ajudar, uma coisa leve, não é um problema, né? Não é uma coisa muito problemática. E aí eu falei, não, eu não vou tomar um remédio com essa idade para engravidar. Deixa vir na hora. Não entrava na minha cabeça, sabe? Aí eu falei, não, deixa vir na hora certa. E realmente, na hora que Deus quer, eu falo, é a hora que a gente desencana. E é como tudo na vida, né? Desde namorado, ai, não acho ninguém pra mim. De repente, você desencana, aparece a pessoa, né? Sempre que quando a gente... você tá de moletom no supermercado, é a hora que vem, né? Aí, exato. Ou então, tipo, tô procurando emprego, aí fica ansiosa, fica chateado, chora, e não sei o quê. Aí, quando você vai ver... Quando você desencanou, falou, bom, vou arrumar alguma coisa aqui diferente para fazer. Começou a ficar mais felizinha arrumando alguma coisa diferente. Aí chamada para... Normalmente assim, foi a mesma coisa com o Luca. E aí eu engravidei dele. E foi uma gravidez, assim, os dois... Eu falo que eu não sou uma mulher que ama a gravidez, sabe? Eu sou... Talvez porque eu sofri muito de enjoo, eu tive gastrite não, azia, sabe? Refluxo. Eu tive tudo. Da Isabela eu tive tipo, por 9 meses e do Luca eu tive os primeiros meses, assim. Os 2 partos foram normais, o que eu me gabo, porque realmente não foi um parto fácil, poderia ter desistido várias vezes. E eu pus e todo mundo da minha família tinha tido cesárea, então era muito fácil eu falar, eu vou ter cesárea e pronto. E não, eu queria parto normal. Todo mundo não, minha avó teve minha mãe parto normal. Minha mãe que teve, eu e o meu irmão. Então, eu fui muito, eu queria muito ter, e era uma época no Brasil, o Luca nasceu em 2008, estava se falando de parto normal, porque aumentou muito a cesárea no Brasil, né, naquela época. Então, eu falei, não, vamos tentar. Claro que a partir do momento que por alguma, né, meu filho não virou, tem um problema de cair de lá, é claro que tem que ter a cesárea, mas acho que você só decidir, não quero, porque eu tô com medo, eu acho que eu sou a favor de tentar, sabe? O máximo possível do parto normal, que é normal mesmo, não deixa sequelas, não deixa problemas, enfim, e se você confiar no seu médico, ainda mais que eu fui para o médico que era muito do parto normal, né? Já fui com essa cabeça sempre de ter o parto normal. Pode me cortar, tá? Que senão eu saio falando demais. Não, mas pode, eu tô vendo aqui, mas pode deixar, vai falando. Que mais que eu posso te falar? O do Luca foi isso para engravidar, que eu demorei um pouquinho antes. Como é que foi a amamentação, tanto com o Luca quanto com a Isabela? O do Luca
Tudo do Luca foi mais difícil, porque eu era muito nova, eu era super perfeccionista e era porque estamos melhorando, É um estamos em processo. processo de evolução constante. Mas o Luca era menino, era primeiro filho, queria mamar mais, nasceu maior. Tem gente que perguntou, né? Quantos quilos? O Quantos Luca quilos? nasceu com 3.900 por aí, quase 4 Uau, quilos, bebezão. 3.800, grande. E a Bela nasceu com 3.200 por aí. Ela nasceu com 38 semanas e o Luca nasceu com 42 semanas. Então, se ela continuasse até 42, ela ia Chegar no peso passar. dele. Porque ela tava. E aí foi muito engraçado que o Luca, ele não vinha. E aí estourou minha bolsa com 42 semanas e meu médico, a favor de parto normal, via toda semana eu ia lá, ele via que estava tudo bem, vamos esperar mais um pouco, até 42 e pouco, 42 e meia, não lembro direitinho quanto que espera, mas aí quando deu 42, faltava um dia, aí eu tive uma ruptura de bolsa. Você voltou para ter eles aqui? Voltei, eu fazia muita questão de que os meus filhos nascessem no Brasil, muita questão, porque eu sou muito patriota, eu tenho cidadania italiana, mas assim, nascer aqui, nascer na minha cidade, na mesma cidade que eu nasci, que é São Paulo, nascer com um médico que eu amo, que eu confio, num hospital que eu gosto, tudo isso contou muito, sabe? Eu até fui conhecer médicos lá onde eu morava, em Milão, e eu não consegui. Eu gostei muito de ter aqui, sabe? Foi muito, muito importante para mim. Não me arrependo. Teria 1000 vezes da mesma forma. E aí, a amamentação, o Luca eu amamentei bem menos. Amamentei 4 meses. Sofridos, aquela coisa, mastite, toma antibiótico porque teve mastite, tipo, umas coisas assim. Aí vinha alguém, tipo, aquelas físios, né? Acho que tem até hoje, que ajuda a drenar, enfim. Aí descompensava, aí eu ficava nervosa, aí parecia que não estava mamando porque estava fazendo sucção errada, aí eu ficava nervosa. Aí foi oscilando muito. Agora, o da Bela já foi tudo um pouquinho mais fácil. Primeiro que ela nasceu, eu estava num feriado de Páscoa com a minha mãe, com meu filho, no interior, aí ela decidiu vir com 38 semanas e eu não tinha arrumado nada, porque eu tinha certeza que ela ia nascer igual o Luca, de 40 para cima. E aí ela me deu um susto com 38, aí eu voltei para São Paulo e meus partos, os dois, foram 20 horas de trabalho de parto, gente. Nossa. Não foi fácil. Foi cravado de um e do outro 20 horas. Porque eu não tinha muita dilatação, e aí esperava, e aí não sei o que, ia controlando. O da Bela, eu tive o meu tampão caiu e tive uma ruptura alta de bolsa. E aí, o que aconteceu? Voltei do interior para São Paulo, tomei ácido fólico, gente, assim, o que eu consegui ler aqui, eu vou responder. Eu voltei para São Paulo, meu padrasto me levou porque era meia-noite e o meu filho, o Luca estava dormindo. Eu falei, mãe, fica aqui com ele, porque eu não vou arrastar o Luca para São Paulo dormindo. Quando ele acordar, você vai. Eu vou demorar muito, eu já sei como é que é, vou demorar, vai dar tempo. Aí fui com meu padrasto para minha casa, arrumar minha mala, arrumar a mala dela, tomar banho, tirei esmalte, eu lembro que eu tava com o esmalte todo descascado. Lavei o cabelo, que eu tava com o cabelo sujo. Eu falei, não vou pra maternidade assim, não tem condição. Aí lavei, tudo bem, tava ótimo. A hora que eu entrei no hospital, eu rodei a catraca, parou. Aí eu, tipo, cadê eu tava controlando, tá? Tipo, de 5 em 5 minutos, assim. Falei, ué, tem alguma coisa errada. Aí meu médico veio do Guarujá, que ele tava lá porque era Páscoa. Aí chegou todo mundo no hospital, zero trabalho de parto. Não tinha contração mais. Parou o trabalho de parto. Aí ele falou, Carol, vai para casa. Fiquei lá em observação, tipo, umas 2 horas, não teve contração nenhuma. Aí ele falou, vai para casa porque às vezes demora uma semana para voltar. E a ruptura foi alta, ela tá com muito líquido, fica tranquila. Aí eu falei, tá bom. Bom, cheguei em casa, ela voltou com o trabalho de parto. Aí eu falei, sem vergonha essa menina. Aí falei, não, agora eu vou ficar em casa até dar tipo de 1 em 1 minuto.
Fiquei em casa, em casa, em casa, em casa. Aí fui pro hospital, tá de 1 em 1 minuto. E aí, mesmo assim, demorou ainda mais um pouco. Aí ela nasceu às 9 da noite né? Comecei à meia-noite, 9 da noite. Foi isso, né? Foi isso, quase 20 horas. Que mais que aconteceu? Aí a amamentação dela foi bem. Foram 7 meses de amamentação. Fui guerreira, assim, yes, consegui. Sempre falei, ai, que bom, pelo menos uma. E eu não sei se é psicológico ou não, mas eu acho que tem vários estudos que falam disso, tem, né, vários tipos diferentes de estudos, mas a Isabela ficou menos doente que o Luca. E eu não sei se teve relação com a amamentação ou não. Ou se também é porque é segundo filho, entendeu? O Luca foi mega protegido, gente. Eu tinha Purell, sabe álcool gel Purell? Aquela marca americana? Eu trazia na mala e usava com o Luca. Tipo, eu tinha Purell em casa desde que o Luca era bebê. Então, realmente, assim, o álcool gel, quando começou o coronavírus, eu já tinha álcool gel. Eu já estava expert em usar. E aí, você ficou quanto tempo? Porque depois, assim, você voltou para Milão. Vocês estavam em Milão ainda na época? Você voltou para Milão? Do Luca, eu tive ele aqui dia 10 de junho, aí em agosto eu voltei para Milão. Uns 2, 3 meses depois eu voltei para Milão. Sem família, sem ninguém? Na verdade, a minha ex-sogra, a mãe do meu ex-marido, morava lá. Então, eu tinha um apoio um pouco maior com o Luca, mas eu era aquelas mães assim, que eu que faço, eu que cuido. Tipo, só vem visitar e vai embora porque eu que cuido, entendeu? Então, eu sofria. O pai trabalhava muito, viajava muito, e aí eu ficava lá. Tive uma enfermeira que me ajudou os 3 primeiros meses, daí ela foi embora. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, mais uns 3, 4 meses com uma pessoa zero, não tinha nenhuma experiência. E aí depois eu fiquei 1 ano sem. E aí depois, enfim, tentei, assim, eu batalhei também para ser aquela mãe que acho que a gente fica, ainda vejo um pouco essa coisa de que sente uma culpa, né, ai, tive ajuda, independente se é uma ajuda paga ou uma ajuda da família, mas a gente se sente essa coisa de se cobrar, né, porque, ai, se eu tô pedindo ajuda, eu não sou mãe suficiente, eu não sou boa mãe. Então, eu acho que sentiu uma diferença? Você sentiu uma diferença nesse pensamento da primeira e da segunda gravidez? A segunda estava um pouco mais tranquila? De, tipo, A segunda eu estava bem mais tranquila. Eu sabia que eu era mãe, eu sabia a mãe que eu era. Eu não estava nem aí para quem falasse o quê. E a Dadá, que está comigo até hoje, que hoje ela é babá da casa inteira e não é mais babá de ninguém, ela está comigo até hoje. Ela começou quando a Bela tinha tipo 1 mês, assim, 2 meses. E eu sou apaixonada por ela por mim, ela pelas crianças por ela, a gente pela família dela. Todo mundo aqui é grudado. Ela virou realmente parte da família. E eu acho que eu tive essa conexão com ela muito grande, né? Eu falava, Dadá, você sabe tudo que nem eu sei de mim, nem minha mãe sabe, nem minha melhor amiga. Tipo, você sabe literalmente tudo. E aí eu acho que isso me deu uma liberdade. Ela sempre falou muito assim para mim, que eu era a melhor mãe que ela já tinha visto, que eu era mais presente. Então, isso me deu um pouco de alívio também, de tipo, tudo bem eu deixar com ela, tudo bem eu dormir um pouco mais hoje, porque antes era pesado, sabe? Isso, acho que tem essa cobrança muito forte. Mas segundo filho, realmente, eu sinto que melhora. E aí, por exemplo, isso até é uma coisa que a gente fala muito. Eu acho que não é uma questão de idade, mas assim, essa questão da maternidade perfeita, eu acho que qualquer mulher, uma primeira, né, gravidez, tem essa questão. O que você, enfim, gostaria de compartilhar no sentido de, assim, quais foram alguns tropeços que você teve, alguns momentos, talvez, que você queria provar alguma coisa para alguém na época? O que foi, sabe, o que estava passando na sua cabeça nessa parte mais de, tipo, putz, eu tenho que fazer isso, ou alguma coisa que aconteceu mesmo, assim, deu um mega tropeço e você, puta, aprendi. Assim, eu acho que eu tinha... eu não vou lembrar de uma situação específica. Eu sou muito ruim de memória, tá? Então eu não vou, assim, ser rápida para conseguir lembrar dessa situação. Mas essa cobrança minha de não poder ter alguém, porque também naquela época
eu achava que as famílias, tanto a minha como a do meu ex-marido, iam me julgar se eu tivesse alguém, porque eu era muito nova. Então, se eu tivesse alguém, nossa, eu não era capaz, né? Não é por não conseguir cuidar, era pela minha idade. E eu sentia muito que eu tinha que provar isso para as pessoas, que eu era sim capaz, entendeu? E com certeza, assim, eu errei muito em muita coisa, principalmente com o Luca, coitado. O Luca, acho que todo primeiro filho tem o ônus e o bônus, com certeza. E o bônus é que eles têm a gente, assim, praticamente 24/7, né? Então a gente tá Sim. lá o tempo inteiro, a gente se dedica demais. E o ônus é que a gente erra, né? A gente mima mais do que deve, depois não consegue mais desmimar. O Luca, por exemplo, não queria chupar chupeta, de jeito nenhum. E aí eu lembro que ele tinha um mês e ele não tinha chupado chupeta ainda. E eu ficava assim, eu ficava feliz, eu ficava com ciúme, tipo, ele vai chupar chupeta e aí não vai chupar meu peito, e daí como vai ser isso? Ficava Sim. meio estranho na minha cabeça. E aí eu lembro que uma amiga minha chegou, que já era mãe, falou: não, é só empurrar na boca dele, que você não tá segurando. Aí eu lembro que ela segurou assim, eu achei que eu quase morri, sabe? Eu quase ataquei a pessoa, tipo, para que você tá fazendo com meu filho, vou matar. E aí o Luca pegou a chupeta e realmente, assim, me deu aquela paz em muitos momentos que eu achava que era para mamar e não era, e na verdade era só para ter a sucção. Então me ajudou, mas talvez eu fico pensando, e se não tivesse dado a chupeta, o que teria acontecido? Eu fico pensando em algumas coisas assim, mas nada que tenha estragado demais a ponto de hoje eu estar colhendo frutos muito ruins, sabe, disso. Você acha que se você tivesse morado no Brasil, mais perto da sua família, teria sido um pouco diferente, um pouco mais fácil? Ou você acha que não? Foi, enfim. É difícil Eu saber, acho né? que Os e se's é é, difícil. eu acho que morar fora trouxe muitas coisas boas, assim, a qualidade de vida, até assim, de brincar na rua, de andar de bicicleta, aqui em São Paulo, né, a gente mora em prédio, é mais complicado ir até o parque, ir até algum lugar, não tem uma pracinha perto, então tudo isso é um pouquinho mais complexo, mas eu acho que o que mais foi uma falta que eu tive foi que as minhas amigas estavam na faculdade, né? As minhas amigas estavam indo para balada, as minhas amigas não estavam tendo filho. Então, hoje o que eu vejo muito é que todas elas têm um grupo do WhatsApp, então elas se ajudam muito, elas o filho não está dormindo, a chupeta, a dor de barriga, a cólica, o leite, o congelamento é assim, o assado, congela, não congela. Tudo isso é muito rápido, elas estão o tempo todo lá. Então, eu acho que esse apoio de pessoas que são próximas a você, ou que você conheceu por uma amiga sua, que também está na mesma fase, eu acho que isso é o que mais me fez muita falta, sabe? Eu E a vejo isso, canjica, assim. Carol? Você come canjica ainda? Nossa. Você teve uma Eu fase da canjica. odiava canjica, até eu saber que canjica dava leite, em Ah, teoria, né? No folclore brasileiro. E aí eu não gostava do gosto tipo da canjica sozinha, e aí eu comecei a pôr leite condensado na canjica. E eu comia leite condensado com canjica, na verdade. Eu comi tanto leite condensado com canjica que eu engordei amamentando. Só não, eu que engordei geralmente amamentando. você perde peso, né? Pois é, o normal é Normal perder você peso. vai voltando. Eu engordei, mas eu engordei assim, não tava nem aí, eu não, nem ficava nóia disso, de ai, tô engordando, zero, assim, eu ficava bem feliz que eu tava lotada de leite e pronto, sabe? Eu sei que essa história, eu nem sei aonde que eu li essa história da canjica, mas eu falei, vou ter que levantar a canjica. Eu adoro canjica, tá? Por isso que eu É, lembrei. Essa a minha história mãe cruzou em ama mim. também. Minha mãe ama e eu via ela comendo e eu falava, ai, não gostei, não gosto. Aí quando eu descobri que dava leite, nossa, eu tomei muito. Da Isabela, Nossa, tanto. Eu acho que eu não lembro eu não lembro se acho que eu tomei algum remédio até para ir secando, porque até com 7 meses tinha leite e tudo, e já era normal, tipo papinha e tal, e eu tava lá cheia de leite. Então,
No meu caso, deu certo. E olha que do Luca eu não tinha prótese, e o da Isabela eu tinha prótese. Nossa, acabaram de me perguntar, eu nem Acabaram tinha de noção. perguntar. Ó, comecei a falar antes de aparecer essa pergunta. O do Luca eu não tinha prótese e eu não tinha muito leite. E o da Isabela, eu tinha prótese e eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, agora que eu não vou amamentar, né? Com prótese. E foi totalmente o oposto. Até me deu um pouquinho de estria, assim, próximo ao mamilo, porque realmente, com a prótese e a quantidade de leite era impossível, né? Mas eu falo que são as melhores marcas, assim, da vida da mãe, porque eu olho, eu lembro dela, sabe? Do leite, é muito gostoso, uma sensação muito boa. Ok, e aí agora falando um pouco de casamento, o que que mudou na rotina de vocês quando chegou o Luca? O que que foi novo? O que que vocês tiveram que adaptar? O que que você aprendeu de falar, putz, agora eu tenho, sabe, assim, como é que foi um pouquinho a parte do casamento depois que chegou o Luca? Ai, assim, o Luca vai fazer 13 já, né? Então, para eu lembrar disso, com essa minha memória boa, é ruim, mas eu vou tentar. Uma das coisas, assim, que eu acho que perde muito rápido é essa comunhão do casal, né? Assim, hoje eu tenho o Eduardo e aí as crianças vão com o pai e eu tenho um momento criança em casa. E esse momento, ele é muito rico, porque é um momento que realmente você conversa, você vê um filme, você registra coisas importantes na vida, na comunhão do casal, sabe? E aí eu vejo quando as crianças chegam que automaticamente eles são a minha prioridade, não tem como. Então, eu acho que isso foi uma coisa forte minha. As crianças sempre foram minha prioridade. Então, eu sempre abri mão de tudo, abri mão de mim, abri mão do meu casamento, do meu relacionamento a dois, porque eles estavam em primeiro lugar. Então, acho que até um ponto de alerta que eu não repetiria, porque eu guardaria esse espaço que hoje eu sei quão sagrado é para minha sanidade mental, que eu tenha meu tempo para mim, que eu tenha meu tempo para o meu trabalho, que eu tenha meu tempo para o meu marido, porque senão isso vai me atrapalhar como mãe. Hoje, assim, por tudo que aconteceu, não só separação e amadurecimento enfim, uma série de crescimentos que eu tive na minha vida pessoal, eu me sinto uma mãe muito melhor. Eu me sinto uma mãe muito melhor hoje, não só pelas informações todas que eu tenho hoje, a gente tem muito acesso, né? Eu tenho acesso a profissionais maravilhosos, eu tento sempre melhorar, eu tento sempre identificar erros e acertos, tento não repetir erros dos meus pais e repetir acertos deles. Então, eu realmente tenho, assim, uma tentativa de melhorar e hoje eu sinto isso, que eu sou uma mãe realizada, assim, no sentido que eu olho, eu conheço meu filho, eu conheço se ele tá bem, se ele tá mal, eu conheço se ele tá com problema. Isso é muito de você olhar, assim, olho no olho e conhecer, e tá, não adianta mãe que não trabalha, que fica o dia inteiro em casa e tá com o filho, muitas vezes não encontrou esse vínculo, não criou esse vínculo. E mãe que às vezes tá trabalhando, tá corrida, mas a hora que ela ela consegue focar no filho, porque ela tá feliz no trabalho, ela tá feliz em casa, ela tá feliz com o marido, ela teve um tempo dela, teve tempo com as amigas, enfim, mesmo que seja, né, no WhatsApp, mas ela viveu um pouco disso, ela vai olhar para o filho com outro carinho, outro amor, outra energia, né? Então, isso cria vínculos afetivos muito fortes, que é o que a gente busca na educação. E antes eu fazia muito assim, o que tem que fazer para dar certo? Então, vou fazer. Era tipo rotina, isso, agora eu vou dar amor, agora eu vou dar não sei o que, agora eu vou dar... Era tudo meio assim, programado, sabe? Organizado, programado. E eu era uma boa mãe. Todo mundo que olhava falava, nossa, boa mãe, ótima mãe e tal, mas eu não me sentia. Eu não me sentia, eu estava sempre me cobrando, estava sempre mal com alguma coisa, mas eu acho que foi muito essa coisa de eu estar bem comigo, sabe? Hoje, assim, vamos supor, se os meus filhos falassem, ai mãe, eu queria que fosse de outro jeito, eu queria que você voltasse com o papai, eu queria que qualquer coisa assim acontecesse,
o que não acontece, já aconteceu, mas assim, eu sei o crescimento e eu sei a minha alegria, a minha felicidade hoje. Eu sei que eles gostariam dos dois, da mãe Sim. bem e junto com os pais, que é a fantasia de qualquer criança. Eu sou filha de pais separados e assim, eu falo super bem nesse assunto porque eu vivi isso e eu sei o quanto dói e o quanto que a gente esconde a nossa dor mesmo no subconsciente. Então, eu fui uma criança que escondi muito a minha dor. Eu fui viver uma dor da separação dos meus pais quando eu vi os meus filhos sofrendo pela minha. Então, assim, foi muito uma cura geral, sabe? Uma limpeza geral. Mas, realmente, assim, essa Carol hoje que é realizada, que é feliz e que é uma excelente mãe de olhar olho no olho, de ter tempo de qualidade, de ir atrás de soluções, ela não era. E eu acho que isso poderia, Carol, mas isso poderia conseguir esse crescimento também dentro. No meu caso, não. No meu caso, foi necessário essa ruptura para que eu esse crescimento. Então, foi muito uma Uhum. coisa, sabe, ligada com a outra, entende? Então, eu vejo muito Eu assim. acho que a gente tem falado muito disso, desse momento mulher, né? Você tem que ter o seu momento mulher, porque É. isso, se você não tem, reflete no trabalho, vai refletir, né? Os filhos vão sentir, o marido vai sentir, então eu acho que é super importante. Vieram duas perguntas que estavam no meu roteiro e que hoje à tarde também, porque a gente colocou lá um boxzinho no Stories, vieram perguntas falando um pouco. A gente não quer entrar em detalhe de separação, mas como é que foi assim, o combinado de como vocês iam falar com as crianças? Porque eu acho que elas eram. Quantos anos eles tinham mesmo? Porque eu A também sou filha de Bela, pais separados, mas, gente, é, né, assim, a ela Bela tinha tinha. 4 e o Luca tinha 7. Eu não tenho, Fê, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Eu acho que muitas pessoas até começaram a me seguir porque viram uma luz no fim do túnel. Eu acho que existe essa sombra, essa coisa muito escura de não vai dar certo, ninguém vai ser feliz. Eu sou muito ponderada no sentido de não é que deu certo comigo que é para todo mundo sair se separando, de jeito nenhum, até porque o que aconteceu, o que deu certo comigo, deu certo com muitas dores, com muita busca, com muitas dificuldades, e no final deu certo, mas não é que vai dar certo com todo mundo, entende? Então, eu acho que tem a gente tem que ter esse cuidado na hora de falar, mas no meu caso, como eu falei, a gente foi uma decisão que veio muito mais de mim, né? E a sensação foi assim, meu Deus, é um fardo enorme, como que eu vou carregar essa culpa, né? Porque vira uma culpa na mulher Sim. quando ela decide. Não interessa se ela foi traída, se ela não foi, se ela foi roubada, se ela foi agredida fisicamente ou emocionalmente, ou enfim, da forma que foi. Mas a decisão, normalmente, a maioria dos casos, ela vem da mulher. E essa culpa, ela acontece, independente da situação que ela viveu. E que existe justificativa ou não, as pessoas sempre ficam querendo buscar. A gente fica buscando justificativa. Eu separei por causa disso, por causa daquilo outro. Não tem justificativa que seja plausível para alguém. Você tem que estar entendendo e tem que estar em paz com a sua decisão. E isso tempo. Isso não existe você, separei hoje, já tô ótima, tô bem, tô certeza, nunca vou me arrepender. Não, claro que arrepende, claro que tem momentos difíceis, claro quando você vê seu filho chorando porque não quer ir, ou porque quer ficar com você, ou porque quer que fique todo mundo junto e não sabe explicar. Tudo isso mexe muito com as pessoas, né? É uma coisa difícil de ser enfrentado. Então, acho que todo mundo que tá com esse pensamento, vivendo algo parecido, tem que pensar muito pé no chão. Eu fazer a planilha, assim, literalmente, o que pode acontecer, o que não pode, qual vai ser, o que vai ser no futuro isso, o que são os prós e os contras, né? E a minha balança é diferente da sua, é diferente do outro, então tem que ter muito cuidado. A hora de falar para as crianças, eu procurei ajuda de um psicólogo e para entender como falar. Então, eu lembro que quando eu era pequena, meus pais falaram assim para mim:
Ai, que legal, papai e mamãe vão se separar. Agora você vai ter 2 casas, você vai ganhar 2 presentes de Natal, você vai ganhar, tipo, hã? Não, não é legal isso. Não. Não, vocês estão mentindo para mim, entendeu? Então, você já rompe a confiança da criança logo de cara. Então, eu não queria repetir a mesma história que eles me contaram para os meus filhos. Então, o que eu expliquei, assim, eu não vou me lembrar em detalhes, mas assim, que isso ia ser o melhor a acontecer por hora, que era o que a gente tinha estipulado como melhor para a família, e que as crianças sim podem sofrer e sim vão ter sempre o colo e a proteção e a união do pai e da mãe. Porque é muito difícil para a criança entender que a vida do casal acaba e pode acabar, mas o pai e a mãe continuam. Eles, a hora que vem a ruptura, eles acham que vai ter ruptura com eles também. Com e aí eles, começa um monte de fantasia na mente deles que a gente não tem noção. E cada filho é um, não é porque é menino, menina, a idade, qual é a idade. Sempre vai ter a fantasia de que a gente vai se separou um do outro, que eles vieram desse casal. Se esse casal acabou, então eles podem acabar comigo, eles podem me largar. E a outra fantasia muito forte é que eles são culpados. Então, porque eles vieram, porque eles chegaram, porque eles fizeram alguma coisa que estragou aquilo. Então, em tese, né, na verdade, realmente estraga, como a gente falou, alguns momentos do casal. E a criança parece que ela já sente aquilo tudo. Ela no íntimo dela, no subconsciente, parece que ela percebe que algo houve. Mas o mais importante é deixar claro para eles que eles não vão perder o pai e a mãe e que eles não foram a causa de absolutamente nada. E nunca eles vão perder o pai e a mãe. Então, isso é uma coisa assim que a gente bate na tecla até hoje. Toda vez que existe qualquer tipo de conflito, eu e o pai estaremos sim com eles. Em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, assim, outro dia eu falei para Isabela, vou almoçar aí perto da casa do seu pai. Você quer almoçar comigo? Quero. Aí falou com o pai, aí ele falou, ah, não, mas eu queria almoçar com você. Ah, não, então não vou. Aí me ligou o pai, não, ela não quer ir. Aí eu falei, não, pera, vamos resolver. Vamos entender o que ela quer ou não. Porque o que ela quer? Ela quer agradar os dois. Ela não quer perder ninguém. Ela quer que todo mundo fique feliz. Então, ela não consegue nem encontrar o que ela mesma quer, né? E isso foi uma coisa que eu passei muito, de querer agradar todo mundo, querer ser amada por todos, porque fica nessa insegurança de que algo pode mudar. Alguém pode me largar, eu posso ser culpada de alguma coisa. Então, para a gente conseguir construir nas crianças e identificar, sabe? Mesmo quando são coisas pequenas de, ela queria almoçar, não queria almoçar, ficou em dúvida, porque a gente poderia falar, tá bom, então não quer almoçar comigo, então almoça aí com o seu pai, pronto. Não, mas entender de onde vem, conversar com ela. E aí a gente conversou com ela, os dois falaram, Bé, papai e a mamãe não tem problema se você quiser almoçar com um ou com outro. Aí eu falei para ela, imagina que se o papai e a mamãe são casados e a mamãe vai no restaurante e o papai vai ficar em casa. Isso acontece com qualquer casal. O papai vai trabalhar, a mamãe não, a mãe vai trabalhar, vai viajar, o outro não. Então acontece. O que você tá com vontade de fazer? E aí ela consegue se nortear melhor e ver que ela não vai perder ninguém, né? Então, realmente, tem que ter esse cuidado de nós como pais. Acho que essa voz da criança está sendo cada vez mais respeitada e graças a todos os acontecimentos assim que a gente vê ao longo da história. Eu estava outro dia tendo uma aula de primeira infância do Brasil, desde da escravidão e tudo mais. Então, realmente, assim, a criança, graças a Deus, está ganhando voz, ela está sendo notada, ela está sendo percebida, ela está sendo escutada. Antigamente, bota lá e deixa lá no canto, se está chorando, se está sentindo, não existe, né? E a gente está cada vez mais valorizando isso. Então, eu valorizo muito isso. Eu falo que eu cresço muito com as crianças, porque cada vez que eu olho para eles e que eu vejo, entendo uma reação deles, eu consigo enxergar minhas reações também. Eu consigo projetar em mim, e aí eu também sou curada, e eu também
cresço de alguma forma, né? Porque quantos adultos a gente não vê o tempo inteiro sendo crianças, assim, em inúmeras situações, né? Uma reunião super importante, eu até falei nos stories hoje, nossa, 2 pessoas se exaltaram, infelizmente, porque eu olhei e parecia que eu estava vendo os meus filhos discutindo, sabe? Então, quantas crianças mal ouvidas e que não foi dado ferramentas para elas, né? E eu percebi isso crescendo, eu falei, nossa, eu não sabia que eu podia ter essa ferramenta, eu não sabia que existia essa, eu não sabia que eu podia usar assim. Então, os nossos pais, eles não têm a resposta de tudo. E a vida é muito linda, eu amo olhar para a vida dessa forma e crescer a cada dia, porque eu descubro algo novo e falo, nossa, meus pais não sabiam disso. Eu agora sei, como é que eu vou usar isso a favor de mim, dos outros? Então, acho que é muito essa busca constante, sabe? Você viu que o doutor Paulo Telles está concordando super com você. Falou, é isso mesmo, com certeza. A gente fez uma live com ele também um tempinho atrás. Adoro ele. Ontem a gente fez consulta com a Belinha lá e ele viu eu falando várias coisas que eu tô falando aqui, ele percebeu. Parabenizou a Belinha e a mim também. A gente amou. Muito bom. E, Carol, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque eu queria falar um pouco também dessa sua veia empreendedora. Eu acho que é parte da sua personalidade, né? Eu acho que você teve a parte de design quando você estava em Madrid. Madrid ou Milão? Madrid. Milão. Não, Milão. E aí, pelo que eu lembro da história, quando o Luca nasceu, foi quando vocês pararam de fazer, foi com a Cris até, que vocês... Enfim, assim, essa parte de eventos deve ser uma delícia. Eu já trabalhei com eventos, eu sei que é uma delícia, é um trabalhão, mas é uma delícia trabalhar com isso. Mas eu queria focar mais na questão, até porque a gente tem 12 minutos. Olha que conversa deliciosa, falta 12 minutos. Que delícia! Foi muito Mas bom. que você fale um pouco da fundação, porque eu queria que você compartilhasse um pouco como que começou, qual que foi a ideia de juntar, né, as instituições e as ONGs com a pessoa que quer doar. Então fala um pouquinho, porque assim, muita gente acompanha, mas talvez não saiba a história de como é que surgiu. Não saiam daqui que eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Assim, quando começa a falar de fundação, o povo, ai meu Deus, vai ser doação de novo. Não vou falar. Não, gente, é história de empreendedorismo, é a história de como é que nasceu, é isso. Mas assim, o mais interessante, assim, que como que a minha história, a maneira que eu enxerguei uma oportunidade no terceiro setor pode também te inspirar a colocar criar novos caminhos dentro de onde você está. Então, seja o seu negócio, seja o negócio de outro, seja uma marca, seja qualquer tipo de empresa, hoje, mais do que nunca, ela precisa ter um papel social. A sociedade está cobrando isso cada vez mais, e isso foi um dos grandes ganhos no terceiro setor com a pandemia, de fazer essa cultura da doação, que é a minha batalha desde 2009, é a minha batalha constante, de mudar a maneira que a gente entende solidariedade e doação. Porque, gente, a gente está acostumado a pegar um lápis e falar, esse lápis está quebrado, então eu vou doar. A gente não tem coragem, a maioria de nós, a gente não tem coragem de simplesmente jogar no lixo, porque a gente lembra que, eu comprei, paguei, ganhei, sei lá, e aí a gente pega e doa. Então, a criança brasileira, ela está acostumada a receber o que iria para o lixo e não foi. Então, você imagina uma criança crescer já com esse pensamento de que ela merece o lixo, que ela é o lixo, porque ela está recebendo o lixo, né? Então, uma das coisas mais importantes da gente entender no Brasil é: o povo brasileiro é solidário? É, muito. Acontece qualquer coisa, o povo se junta, o povo põe a mão na massa, o povo doa. A gente tem essa beleza de ser que eu amo no povo brasileiro, que é de se solidarizar. Mas a gente não tem o que é uma prática. Doar sempre. Não é cultural, né, brasileiro? Não é. A gente contabiliza assim, eu doei isso aqui, então pronto, eu sou um doador, eu sou uma pessoa boa. A gente não entende que
precisa ter uma certa frequência, precisa ter um certo hábito. E esse hábito é o que vai gerar uma mudança de comportamento nos seus filhos. Esse hábito é o que vai mostrar para os seus filhos que eles também têm que doar. E que doar é fácil. Então, toda vez que eles veem você doar ou falar disso, ou enfim, inspirar alguém, ou qualquer coisa que você puder falar para os seus filhos, já que a gente está aqui falando num público que né, tá com criança envolvida, é a única forma que a gente muda algo, é a partir da criança. A gente, infelizmente, não muda ninguém, a gente melhora um pouquinho. Eu falo que meio caminho andado a gente vê que a gente precisa melhorar. Isso já tá assim, com certeza. Reconhecer já ajuda, né? Muito. Mas realmente a mudança e essa virada assim de chave é muito difícil, muito raro para todos nós. Então, como que a gente vai fazer uma mudança? A gente vai fazer nas novas gerações. Então, a partir do momento que eu criei a fundação, foi a primeira plataforma de e-donation, que a gente inventou esse nome, porque só tinha e-commerce, e-commerce, e-commerce. Eu falei, não, eu quero um e-donation, então vai ser doação online. E a gente foi a primeira plataforma que uniu o doador, que não sabia para onde doar, que tinha medo de onde doar, que tinha medos como os meus de para onde vai o meu dinheiro, onde está sendo usado, mas para quê, que fim e tudo mais. Será que está sendo vendido? Enfim, tudo isso, o doador, aos produtos que são produtos diferentes do que a gente poderia doar, que está quebrado, que está velho, que está, enfim, e a gente compra produtos com uma qualidade boa. Eu falo que a gente não compra luxo porque a gente precisa comprar mais volume, mas a gente não compra um monte de porcaria que também vai quebrar rápido para a criança depois falar, bom, isso aqui quebrou igual o que eu recebi. Então a gente compra... Então quando a ONG recebe, nunca então é em dinheiro, é em produto que eles estão precisando. Gente, maravilhoso. A gente une esse doador a partir de R$10. Eu queria que fosse só que a gente não consegue por causa de sistema, taxa de cartão, uma série de coisas. Então, a partir de R$10, que é para você poder doar. Todo mês, toda semana, todo ano, todo jeito que você quiser. Mas você pode virar recorrente, um doador que escolhe de quanto em quanto tempo. E o produto. E aí, o que é esse produto? Esse produto é... Agora, bastante alimento, cesta básica. Esse produto é material escolar, então uma mochila com tudo que a criança vai usar o ano inteiro. Esse produto é higiene bucal e pessoal, com a troca da escova de dente, que as crianças normalmente não fazem, usa, na verdade, o que tem e divide. Então, cada um usa a sua escova de dente, cada um ganha a sua troca para depois de 2, 3 meses trocar. O seu sabonete, enfim, tudo de higiene pessoal. Se é uma instituição que a gente apoia, que precisa de medicamento, a gente consegue medicamento com até 60% de desconto. Então, a gente consegue fazer essa instituição comprar mais ainda. E aí a gente liga quem? A gente liga as instituições idôneas. Por que eu falo idôneas? Porque é uma premissa na fundação que a gente observe todos os documentos, que a gente veja se está tudo certo com aquela instituição. Hoje a gente apoia 42 mil crianças nessas muitas instituições. Hoje a gente saiu de São Paulo, a gente estava bastante focado em São Paulo, que é onde tem mais demanda, onde tem maior número de instituições. Mas a gente já foi para o Brasil inteiro. Então, a gente chega até Manaus, sul, leste, oeste, norte, sul, total. Então, a gente consegue também ativar uma parte grande de voluntariado. Então, não só a consciência das pessoas que elas vão doar e que aquilo vai chegar naquela criança, porque como doador, ela vê o produto que ela está doando, ela vê o que vai ser comprado e ela vê a foto chegando. Ela pode apadrinhar, então ela pode ela mesma ir lá entregar junto com a fundação nas entregas a mais que a gente tem. Então, ela sabe quem que ela apadrinhou, se é a Maria, se é o João, se é... Né, apadrinhar é quando você doa tudo que aquela criança vai usar naquele ano. E aí, a gente fez um leque enorme de instituições onde a gente consegue abranger todas as causas que existem na primeira infância e nos jovens e crianças, que são abrigos, que são os antigos orfanatos, onde tem crianças, muitas crianças em fila de adoção.
A gente consegue apoiar projetos educacionais, que são aqueles que atendem o contraturno escolar. Então, quando a criança não está na escola, em vez dela estar na rua, ela está sendo atendida, amparada, recebendo atividade, ensino e tudo mais. E saúde e deficiência. Então, a gente consegue trabalhar inclusão, a gente consegue trabalhar com câncer, com AIDS, com crianças, transplante renal, transplante cardíaco surdo. Então, a gente tem uma amplitude de projetos para que cada um, dentro da sua causa, que eu falo, a gente tem uma causa, a gente tem algo que o nosso coração bate mais forte, e isso pode ser dentro do meio infantil também, né? Assim, qualquer um pode conseguir atender e doar para uma criança que, por exemplo, meu pai morreu com um infarto, então eu quero apoiar crianças que tenham problemas cardíacos. Então, você tem saídas, alguém na minha família faleceu com câncer, então você consegue entender que a sua doação está chegando aonde você gostaria que ela chegasse, né? Eu acho que no Brasil foi o que a gente falou um pouco no começo, a questão cultural é muito difícil, mas não saber como que o dinheiro está sendo usado, acho que é o maior medo, né? Porque a gente escuta, e já escutou, eu acho que sempre tem, e tal ONG grande, teve um desvio, aí você começa a se desiludir. Então, quando tem uma curadoria que vocês estão em cima realmente fazendo, né, uma seleção de pessoas que estão fazendo um trabalho legal e doando em produto, eu acho que é a melhor forma, né, para ajudar mesmo essas ONGs. Gente, a gente tem 4 minutos, eu já tô arrasada. Rubens Belfort, meu médico maravilhoso, está aqui também. Cheio de médicos maravilhosos nessa live. Nas minhas eles não entram, viu? Eles entram aqui na sua. Então você vai ter que fazer mais lives com a gente, Carol. Essa é a conclusão que eu cheguei. Eu vou amar. Pediu aqui o link, eu deixei para vocês, amorhorizontal.org. E aí, eu ia falar um pouquinho do Cacélico Inside, na verdade, porque assim, eu acho que você traz muito, eu não sei se vai dar tempo, porque tem 3 minutos, mas assim, por cima, até para as pessoas verem, eu acho que você tem feito uns vídeos hoje de relacionamento, de reconciliação, de espiritualidade, gratidão, leveza, tem tantos assuntos muito legais. E eu queria saber de onde que surgiu essa ideia, talvez, de abordar, porque são assuntos densos, né? Eu sei que você adora o Augusto Cury, então, né, a gente também é super fãzona dele. Mas conta um pouco de onde surgiu essa vontade de, sei lá, fazer esses vídeos, porque são muito bons. Quem não assistiu, gente, vai. É no Reels, no IGTV, né? No IGTV, No IGTV, gente, assistam, porque são maravilhosos e curtinhos. Eu vou colocar aqui, que Cacélico. Cadê? Aqui. Vou mandar para vocês o hashtag, que é mais fácil depois vocês assistirem. O Inside é o seguinte, é tudo que eu queria fazer em mídia social, que eu só consegui fazer agora, porque eu não tinha encontrado um formato que eu conseguisse passar mensagens, passar coisas boas, inspiradoras. Eu falo que o meu propósito de vida, ele, claro, tá conectado com a família, com ser mãe, tá conectado com a fundação, tá conectado, né? Ele é... a minha vida tá conectada, então não tem como as coisas que eu faço estão todas interligadas no mesmo propósito. Sim. Mas, assim, eu sempre quis inspirar a vida das pessoas a encontrar essa essência, essa introspecção, que eu acho que é uma coisa que eu tenho desde a infância. Eu sempre fui uma criança introspectiva no sentido de pensar, de olhar, de pensar muito, de me questionar. E isso foi me fazendo encontrar essa essência, que eu acredito que todos nós temos. É uma essência de amor, de empatia, de bondade, de fé, de união. Eu acredito que tudo que é bom, a gente nasce com isso e a gente tem dentro de nós, e a gente vai deixando com que a nossa vida, com que a nossa educação, nossos traumas, nossa cultura, o ambiente que a gente vive, não, a gente vai deixando. Isso tudo nos influencia e a gente acaba, infelizmente, perdendo o norte dessa essência. E eu acredito muito que todos nós podemos olhar para dentro, podemos resgatar esses dons, essa bondade, esse amor, essa fé, essa esperança dentro da gente. Isso vai fazer a gente
atrair pessoas iguais. Então, você vai acertar muito mais as suas amizades, os seus parceiros, a maneira que você vai educar seus filhos. Tudo parece que... 30 segundos. Desculpa te interromper, tem 30 segundos pra cair a live. Não, eles não derrubam a gente, não. O meu tá falando 20 segundos remaining. O Sério? meu todo fechado. Você acredita? Juro. Ah, então mudou agora, caramba. A gente vai ter que fazer uma parte 2. A gente faz, mas esse insight foi isso, para fazer as pessoas encontrarem a sua essência, inspirarem os outros com essa essência e sendo assim